Pronto, vocês estão vendo minha tela? Tá em tela cheia? Sim, dá pra ver. Então tá bom, gente, boa tarde, mais uma vez. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre pobreza menstrual no Brasil. Deixa eu só permitir aqui. Falar sobre um pouquinho sobre pobreza menstrual no Brasil. E esse debate, né, sobre o direito menstruar, que hoje está sendo tão discutido. Sobre mim, eu sou Ana Luísa, tenho 22 anos. Hoje eu curso Serviço Social na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atuo como estagiária hoje na Globo, também na parte de serviço social, e como estagiária na coordenação de estágio da minha faculdade, então, serviço social na Unirio. Também tenho uma empresa pequena de design e fotografia, e meu projeto de pesquisa hoje na faculdade ele é voltado para a desigualdade de gênero na sociedade capitalista. Então, é um assunto que hoje eu fico mais tranquila de falar. Sou tutora do projeto Salvaguarda. O projeto Salvaguarda, ele hoje é voltado, é um programa social, né, voltado para estudantes que participaram, não, estudaram em rede pública ou ainda estudam, e dentro de três frentes, a motivação, o conteúdo e a informação. Então, a gente tem diversas aulas e com monitores de cada matéria, a gente tem corretoras de redação, também tem tutores para ajudar nessa parte de motivação. É auxiliar, né, os alunos com essa escolha profissional e também todo o treinamento e esse pré-vestibular. E conheci a Débora lá nesse projeto, foi ela que me chamou por lá. Então, também sou muito grata por ela ter feito esse convite para a gente ter se encontrado por lá. O que a gente vai abordar hoje? Pobreza menstrual, o que é, a saúde básica e quais são os impactos da pobreza menstrual, sustentabilidade, legislação, ONGs e projetos, alguns exemplos de redação e algumas para o Enem. Vocês estão me escutando ainda? Não, Sim, sim, dá pra escutar. tá? O que é a pobreza menstrual? Ela é a falta de acesso da saúde básica, como recursos, infraestrutura e conhecimento por parte de pessoas que menstruam, sobre cuidados que envolvem, né, a própria menstruação. Afeta hoje meninas, mulheres, homens e meninos trans e indivíduos não binários que vivem em condições de pobreza e situação de vulnerabilidade social, que em muitos casos, né, não têm acesso a serviço de saneamento básico, recurso para higiene ou conhecimento do próprio corpo. A higiene menstrual, ela é um direito humano reconhecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, desde 2014. Só que ainda é um tabu para discussão na nossa sociedade. E também por conta da desigualdade social, algumas pessoas acabam no dilema entre comprar itens de higiene menstrual ou garantir o próprio alimento da família. E a gente sabe que é uma discussão que é ganha, né? Ninguém vai deixar de comer ou dar comida para sua própria família para comprar itens de higiene. Infelizmente, hoje é uma realidade no Brasil. E como eu falei, a menstruação ela é um tabu hoje na nossa sociedade, então a gente tem muita vergonha de falar e discutir sobre esse processo que ele é tão natural, mas infelizmente não é discutido. E, né, acaba gerando desconforto e desinformação, e que, somado ao fato da pobreza menstrual, o, a menstruação em si acaba virando um fator de desigualdade e de oportunidade entre os gêneros. E a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos, né, dessa pobreza menstrual. Hoje, segundo o G1, mais de 14 milhões de famílias vivem em extrema pobreza, ou seja, tem uma renda por pessoa de até R$ 89. R$ 89 por pessoa a gente sabe que não é nada. E aí acaba voltando naquele assunto de ou você compra absorvente ou você compra comida. Infelizmente, né, a gente tem, algumas pessoas no Brasil têm que fazer essa escolha. E aí o relatório do livro para menstruar mostra que uma a cada quatro adolescentes não tem acesso a absorvente durante o período menstrual no Brasil. Também, né, entrando naquele impacto da extrema pobreza. E é comum que as meninas que não têm esse acesso usem alternativas como jornal, papel higiênico, pano ou miolo de pão. Só que, além de causar, né, desconforto com essas alternativas, também causa grande risco à saúde,
que podem ser desde alergia até infecções graves ginecológicas. E aí, entrando um pouquinho no saneamento básico, os dados da Unicef de 2021 e da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017 mostram também que a pobreza menstrual é sim um assunto de saúde básica por conta do saneamento básico. Os dados da Unicef são de que 632 mil meninas vivem sem acesso a um banheiro de uso comum no terreno ou propriedade, e que mais de 900 mil meninas estão em situação que não têm acesso à água canalizada dentro da própria casa. E isso para gente que, né, tem água para tomar banho, tem água para beber, é chocante, porque é uma pessoa que não tem acesso à água dentro de casa. E para as pessoas que menstruam, a gente sabe que é comum, a gente tá no período menstrual e querer tomar um banho, ir ao banheiro, querer usar a ducha higiênica, porque quem tem um período um fluxo um pouco maior, absorvente não, papel higiênico ele não limpa, né? Você tem que gastar muito papel higiênico para você conseguir limpar. Então é normal a gente tomar um banho ou a ducha higiênica depois. Só que para as meninas que não têm nem papel higiênico, nem água em casa, isso se torna um agravante. E aí, nesse agravante, a gente vai para a situação da evasão escolar no Brasil. Pela falta de acesso, né, de absorvente, banheiro, papel higiênico, muitas pessoas deixam de ir à escola ou ao trabalho por se sentirem desconfortáveis e com vergonha. Porque, é claro, a gente não vai sair por aí pela rua com sangue escorrendo pela perna. Não é algo que deixa a gente confortável com essa situação, com ninguém, na verdade. E aí os dados da Unicef também de 2021 trazem que 321 mil alunas estudam em escolas que não possuem banheiro em condições de uso, e 1,24 milhões de meninas não têm disposição de papel higiênico nos meios da escola. Que, voltando no fator que eu falei, já é ruim para a gente limpar com papel higiênico, mas dá para limpar. Mas se torna um agravante quando a gente fala de mais de 1 milhão de meninas que não têm papel higiênico nos banheiros da escola. E também que meninas perdem até 45 dias de aula por ano não conseguirem ter acesso a essa higiene adequada durante a menstruação. O que a gente vê aí a desigualdade, né, grande entre gêneros. Porque meninos, homens, não vão perder dias de trabalho ou de aula por estarem menstruando. Né? Podem perder por outros motivos, claro, assim como mulheres e meninas, mas não por estarem menstruando, não 45 dias de aula por ano, por falta desse acesso. E aí, né, a gente fala um pouquinho sobre a sustentabilidade. Durante um ciclo menstrual, esse dado do Instituto Acatu, umas mulheres utilizam em média 24 absorventes, podendo chegar de 10 a 15 mil absorventes até a menopausa, né, que dura em média até 38 anos. E a produção é de mais ou menos 200 quilos de lixo. E para gerar, né, para a produção de absorvente, a gente tem a extração e o processamento de plástico, petróleo e celulose, necessitando de uma energia muito alta para fazer essa produção, além de gerar resíduos de longa vida útil, que tem uma pegada ambiental bem alta, somando as embalagens e ao transporte também. Além do fato da produção emitir gases de efeito estufa, e uma vez que esses absorventes são descartados nos aterros sanitários, podem contaminar os solos dos aterros e as águas subterrâneas, devido aos fluidos menstruais que tem nesse lixo. Hoje a gente sabe que o mercado oferece alternativas mais sustentáveis, que não impactam tanto ao meio ambiente e são reutilizáveis, como o coletor menstrual, que é essa segunda imagem que a gente está vendo, a calcinha absorvente, que é a última imagem, e o absorvente de pano, que é a primeira. A gente também tem o disco menstrual, que não está na imagem, mas também é uma alternativa. Só que faltam informações sobre esses métodos, ainda mais para as pessoas, né, que vivem em situação de pobreza menstrual, que não têm informação nem sobre o próprio corpo, quanto mais sobre outros métodos sustentáveis. E mesmo sendo uma opção econômica a longo prazo, porque se você compra um desses métodos, você utiliza por anos, né? Você deixa de gastar mensalmente com um pacote de absorvente. Eles têm um alto custo inicial e acaba não sendo acessível para todo mundo.
Porque a família que está em extrema pobreza, que tem que ainda escolher entre um absorvente e a comida, não vai ter R$ 170 para gastar em um kit de absorvente, ou um kit de calcinha, ou um coletor menstrual, que hoje também é um pouco mais caro. E além desse fator financeiro, esses produtos é necessário a lavagem e esterilização, o que se torna inviável para muitas famílias que não possuem banheiro, chuveiro ou água encanada, né? A gente viu lá que muitas meninas não têm água em casa ou banheiro, então para fazer a lavagem, ou a lavagem do copo, ou a lavagem do absorvente, não tem como. E aí, falando um pouquinho sobre legislação, eu trouxe o artigo 196, que fala sobre a saúde é um direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. Ou seja, hoje a gente sabe que menstruação também deveria ser um direito e um dever, um direito de todas as pessoas que menstruam e também um dever de Estado. Só que por o assunto ser um tabu, também é um tabu para a nossa legislação, que pouco fala sobre. E aí, durante esse ano, né, no dia 14 de setembro desse ano, o Senado aprovou o projeto de lei 4968 de 2019, da deputada Marília Reis, que previa a distribuição gratuita de absorventes para estudantes do ensino fundamental e médio e mulheres em situação vulnerável e presidiárias, além da oferta de cuidados básicos, né, sobre saúde menstrual. Só que no dia 7 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro vetou 5 trechos desse projeto, e ele falou que o Congresso não previu a fonte de custeio para essas ações, para essa distribuição. Só que o projeto determinava que o dinheiro seria destinado pela União para o SUS e para o Fundo Penitenciário Nacional, que era o caso das presidiárias. Esse veto ele gerou uma onda de mobilizações durante o país, então muitos estados foram à rua para mobilizar contra esse veto. Então gerou uma onda de muita informação nas redes sociais, até porque, além por conta da pandemia, muitas pessoas não conseguiram ir à rua, então se mobilizaram pelas redes sociais. E essa onda de mobilizações gerou mais informações. Então, esse assunto esteve em muita alta durante os últimos tempos, também por conta dessas mobilizações, por conta do veto, além de outros motivos, claro. E aqui no Rio, o grupo Girl Up, com apoio do governador Cláudio Castro e do deputado Renan Ferreirinha, elas conseguiram duas grandes aprovações, que foi desenvolver um projeto de lei pela inclusão dos absorventes nas cestas básicas. Esse projeto ele foi sancionado e publicado no Diário Oficial em 2020 e virou lei. Além do projeto de lei que também autorizava a distribuição de absorventes higiênicos de forma gratuita em escolas públicas estaduais. E com a aprovação das medidas, eles vão ser distribuídos pelas coordenadorias e secretarias. Se eu não me engano, esses dois ainda não estão em. Não está sendo executado, mas está próximo, né? Já virou lei. Mas isso conseguiu mobilizar ainda mais instituições, faculdades, que hoje, mesmo a lei não abordando tanto, muitas instituições oferecem essa distribuição gratuita, como o caso da UERJ, por conseguirem entender a situação da pobreza menstrual e entender que precisa ser abordado e distribuído gratuitamente esses absorventes. Até porque se hoje no SUS a gente consegue distribuir camisinha, a gente também deveria distribuir gratuitamente absorvente, que é uma coisa que as pessoas não conseguem controlar, né? Não é algo que dá para você parar a sua menstruação, para você que trabalha, ir para a escola, não tem como. E aí, trazendo um pouquinho da situação no mundo, a Escócia foi o primeiro país, no novembro do ano passado, a tornar gratuito e universal o acesso a absorventes. E a lei determina que os governos devem garantir que os absorventes externos e internos de pano e produto como os coletores menstruais estejam disponíveis em escolas, faculdades, banheiros públicos, centros comunitários e farmácias, sem que tenha necessidade de cobrança sobre esses produtos, né? Então a gente viu o avanço que foi, infelizmente foi só ano passado, foi o primeiro país a tornar gratuito e universal, mas é alguma coisa que a gente está conseguindo caminhar e está sendo amplamente discutido, não só no cenário nacional, mas também no internacional.
E aí eu trouxe um pouquinho das ONGs e projetos que, infelizmente, pela falta de legislação que a gente tem no país, a gente tem muitas ONGs e projetos que realizam essa entrega de absorventes. Eles fazem um kit, né, de absorvente, calcinha, papel higiênico e lenços umedecidos, que a gente viu que também é ruim para as pessoas terem acesso a um banheiro, então eles não têm acesso a papel higiênico. E como não tem acesso à água, não que troque, mas o lenço umedecido, né, consegue limpar um pouco melhor do que o papel higiênico. Então, essas ONGs e projetos fazem a entrega desses kits e também compartilham dados de pesquisas e fazem debates sobre as questões ligadas à menstruação e higiene. Aí eu trouxe algumas dessas ONGs e projetos, que é Toda por Todas, Livre para Menstruar, Absorvendo Amor e a Dona do Meu Fluxo. E a Dona do Meu Fluxo, debatendo também sobre alternativas sustentáveis, eles vão em localidades onde há identificação dessa pobreza menstrual para falar sobre essas alternativas que são sustentáveis. Além de falar também, debater sobre o empoderamento feminino. E ela realiza a doação de coletores menstruais, além de falar, né, como que utiliza, como pode se esterilizar e limpar. Aí aqui eu trouxe uma frase da Simone de Beauvoir, que fala que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, e que a nossa liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Eu trouxe essa frase para a gente conseguir refletir um pouco sobre o que realmente é ser livre, porque já que a gente tem uma grande parcela de meninas, homens e meninos trans e indivíduos não binários que menstruam e não têm acesso a absorvente, deixam de ir à escola, deixam de ir ao trabalho, isso é um fator limitador, né? E acaba que o que é ser livre dentro de uma situação de pobreza menstrual? Realmente você é livre? Tem alguma coisa que está nos limitando, que está, né, nos definindo e nos sujeitando? E, infelizmente, hoje a gente ainda tem muito debate para frente para a gente falar sobre esse assunto. E aí eu trouxe um exemplo de redação, na verdade dois. Eu vou disponibilizar aqui no chat, tanto essa apresentação quanto o documento do Word, que eu botei tudo que eu falei aqui, que não está também no slide, mas também essas duas redações. Eu vou falar só de uma aqui, e a outra depois vocês podem ver nesse documento. O tema da redação era o desafio no combate à pobreza menstrual. E essa aqui eu achei muito legal. A introdução dela, eu vou ler um pouquinho, tá? É inegável que a população feminina do país sofre com diversas adversidades, que se tornem ainda mais complicadas se a qualidade de vida for baixa, principalmente quando se fala em menstruação. Tal situação indica que condições financeiras e sociais de cada mulher influenciam de maneira direta na sua rotina durante o período menstrual, na maioria das vezes, negativamente. Nessa perspectiva, observa-se que tal questão aponta para um panorama desafiador, relacionado à falta de informação e à falta de acesso a condições básicas de higiene. Aí aqui a primeira problematização foi: a princípio, verifica-se que a falta de informação acerca da primeira menstruação e dos cuidados necessários durante esse período é um problema que aflige muitas pessoas com útero. A respeito disso, sabe-se que muitas meninas, ao menstruarem pela primeira vez, não sabem o que fazer e até mesmo o que está acontecendo, com destaque para aquelas que possuem baixa renda e condições precárias de vida, que não têm nem acesso a esse tipo de conhecimento. Desse modo, infere-se que a carência de entendimento sobre essa questão prejudica diversas pessoas e contribui para a pobreza menstrual. Aí a segunda problematização foi: ademais, deve verificar a falta de acesso a condições básicas de higiene é um grande empecilho no combate a tal problema. Quanto a isso, considera-se que diversas meninas moram em locais sem saneamento básico, o que dificulta a higiene pessoal, além de não possuírem artigos de cuidado menstruais em casa e nas escolas, como absorventes e sabonetes. Nesse sentido, observa-se que muitas garotas não possuem artifícios para lidar com algo natural de seus corpos e causa a ela muitas dificuldades. E aí, a finalização, né? Assim, medidas são necessárias para solucionar tal problemática. Por isso, é preciso que o Ministério da Saúde, órgão responsável pela administração da saúde pública nacional, invista em saneamento básico,
no país por meio de campanhas de incentivo aos estados e municípios, a fim de melhorar a qualidade de vida da população e ajudar a combater um dos problemas da pobreza menstrual. É pertinente também que as mídias sociais divulguem dados e informações sobre os assuntos, para que a população seja conscientizada acerca de tal inconveniente. Por meio dessas ações, será possível combater uma das dificuldades presentes na vida da população feminina brasileira. E aí eu trouxe primeiro essa redação, porque eu achei que ela aborda tudo que a gente falou aqui sobre a apresentação. Achei que foi uma redação excelente. A Débora vai poder falar um pouquinho melhor dela, porque né, eu não sou corretora, mas pela minha vista do serviço social, do entendimento do problema, da problematização, eu achei muito boa. E aí, né, como vocês podem, é um exemplo de como vocês podem abordar isso durante o Enem. Eu não vou me alongar muito, até porque já é um tema muito longo e que acho que a gente conseguiu abordar tudo que a gente precisava para uma redação. Eu vou deixar aqui no chat todo esse material e todo o Word também. E daqui a pouco eu vou dar um pouquinho das dicas para o dia anterior e para o dia do Enem, que fizeram muita diferença para mim e acredito que também vai fazer para vocês. Diante disso, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar sobre alguma coisa? Não? Tudo ok? Tem Eu vou algumas deixar. questões aqui no chat que Ah, vou falaram. dar uma olhada então. Deixa eu abrir aqui o chat. A Amanda falando que aqui em São Paulo tem um programa de idade íntima, de atuação na minha escola. E é realmente isso. A gente vê que em muitas escolas, por não terem né, essa a legislação, as escolas em si, além de faculdades e algumas instituições, elas estão abordando esse tema, estão distribuindo absorventes, o que é de muita importância. Aqui no Rio, a gente tem uma escola em Botafogo, que fala, que aborda esse tema, não só distribui nas outras escolas, mas também é um grupo que vai falar sobre o tema da pobreza menstrual, sobre empoderamento feminino, sobre o conhecimento do nosso corpo. Então, são iniciativas né, privadas em projetos e ONGs que, infelizmente, precisa pela nossa falta de legislação. E aí, o Gustavo colocou aqui, que fez uma redação sobre esse tema no último tema do Salvaguarda, que é isso, Gustavo, é um tema que está muito alta, que provavelmente pode ser um dos temas hoje do Enem. A gente fica meio receoso até por conta da última declaração do presidente sobre o Enem estar com a cara dele, então a gente até está com um pouco de medo, mas a gente não sabe até onde isso vai impactar ou não. Né? O Enem, a gente espera que ainda seja um, um vestibular né, que aborde temas de relevância, que sejam temas que façam diferença né, para a nossa população. A Amanda falou que acha que não cai, mas enfim, né? Também é um assunto que a gente precisa debater de qualquer maneira. E o Janilson colocou aqui, poderia utilizar a lacuna educacional nesse tema? Dependendo da proposta do tema, pode sim. Normalmente a gente sempre olha qual o tema, né? Naquele que a gente falou ali. Do combate à pobreza menstrual, a gente pode utilizar a lacuna educacional para fazer uma problematização. Mas dependendo muito do tema, a gente tem que sempre olhar né, a proposta para a gente ver se a gente consegue utilizar a lacuna educacional. Dependendo, claro que pode sim. E mais alguma questão que vocês tenham para a gente falar? E aí, Débora, se você estiver me escutando, só para a gente falar um pouquinho da redação, do que você achou da redação, como que você pode Assim, utilizar. gente, como você disse, né, depois desse pronunciamento do Bolsonaro, aí a gente também. Eu achava que esse tema era muito forte para vir, até porque como está sendo recorrido desde o ano passado, né, de hoje que a gente está falando sobre pobreza menstrual. E sobre a última redação, aquela foi de salvaguarda? Colocou aqui, foi de salvaguarda, que o Gustavo colocou. Eu fiz uma redação sobre esse tema no último tema.
de salvaguarda. Aqui você colocou era de salvaguarda? Não, não era não. Eu peguei online, que era os desafios do combate. Eu não sei se de salvaguarda foi essa, mas essa era os desafios no combate à pobreza menstrual. Teve um tema mesmo no mês. Esse Foi? último mês foi sobre pobreza menstrual. Né, não, mas essa eu peguei online, não foi de salvaguarda, não. Então, eu vou falar um pouquinho das dicas, né, que eu separei aqui. Vou deixar primeiro aqui no chat o Drive com essa apresentação e o Word, que aí todo mundo tem acesso, vocês podem acessar o tempo que vocês quiserem, depois se precisarem acessar de novo, enfim, sem problema algum, vou deixar lá sempre. E aí, sobre as dicas, para o dia anterior, se alimentar bem. É muito importante que vocês, né, comam alimentos leves, saudáveis, para não ter um desconforto pela má alimentação no dia seguinte. Não passem, por favor, o último dia estudando. Isso acaba. A gente já está num momento de estresse, de ansiedade muito alto. Então, quando a gente começa a estudar, a gente acaba vendo questão, a gente começa a se questionar se a gente realmente sabe sobre aquilo ou não. Então, a gente começa a não se sentir mais seguro e confiante. E isso é só por uma questão de estresse e ansiedade, porque a gente sabe que vocês sabem sobre aquele tema. Então, evitem estudar no dia anterior. No máximo, revisem alguns trechos, né? Alguns tópicos, algumas coisas, mas não passem o dia estudando. Façam preferencialmente na parte inicial da manhã. Façam o restante do dia, descansem. Tire o dia para relaxar, para ter um momento de lazer e descanso. Façam o que vocês gostam. Ver série, escutar música, dar uma caminhada, ficar com a sua família, ficar com seus amigos, porque acaba isso gerando endorfina para o seu cérebro e gera uma sensação de bem-estar para o seu corpo. Então, você fica um pouco mais tranquilo para fazer o Enem. Organiza os documentos e materiais, os documentos necessários. É o documento de identidade com foto, podendo ser o RG, podendo ser a CNH ou a carteira de trabalho. E o cartão de inscrição. O cartão de inscrição é muito importante, que vai ter o local da prova e vocês vão precisar apresentar na hora. Então, deixe esses dois documentos separados, além dos materiais que você vai precisar. Caneta esferográfica preta, água e alguns lanches se você quiser. E deixa separadinho no dia anterior, porque aí vai chegar na hora da prova, na hora da prova não, na hora de sair de casa, você vai estar agitado, agitada. Então já deixa separadinho, que é só botar numa mochilinha e ir para a prova. E fundamental no dia anterior, durma bem, tenha uma boa noite de sono, consiga dormir cedo, feche a janela, não deixa luz, som, para você estar descansado e conseguir no dia seguinte, seu cérebro conseguir assimilar as informações e questões para a hora da prova. É muito importante. E aí a dica para a hora da prova. Chegou na prova. Começa pelas questões fáceis. Você tem uma matéria que você tem mais facilidade, começa por aquela matéria, porque você vai fazer de forma mais fácil, seu cérebro ainda vai estar tranquilo para simular, então você vai estar fazendo bem tranquilo, e vai sobrar tempo para depois você fazer as questões um pouco mais complicadas. E aí você vai conseguir ler e interpretar, vai levar um pouco de mais tempo. Não tem problema nenhum em pular a questão, não precisa seguir a ordem da prova. Se tiver uma questão que seja difícil, pula, depois você volta nela. E mantenha calma, assim, você estudou para aquilo. Respira, controla o nervosismo. É comum a gente se sentir nervoso. Eu me senti muito nervosa na hora do Enem. Muito, 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 muito. Mas a gente tem que aprender a controlar. Tem que respirar, porque a prova não pode ser maior do que a gente. Vocês estudaram, vocês sabem o que está ali. Mesmo que na hora possa parecer uma coisa grande, não é. Vê com calma, interpreta a questão, risca as respostas que você tem certeza que estão erradas, porque isso vai ajudar você a confiar, né? E se sentir confiante para fazer a prova. Faça pausas durante a prova, bebe água, vai no banheiro. Se for levar lanche, come o lanche. É importante, porque o cérebro ele tem um limite de tempo para ele ficar concentrado em alguma coisa. Então ele precisa de uma pausa, pode ser uma pausa rápida, para ele voltar a depois a se concentrar. Só toma cuidado com esse tempo da pausa para não afetar o seu tempo de prova. E por último, não deixa nenhuma questão em branco. Pode parecer bobeira, tipo, não vou deixar nenhuma questão em branco, mas é muito importante. Como eu falei, risca as respostas que você tem certeza que são erradas e lê a questão com calma para você interpretar. Porque na hora de você chutar, se você for deixar em branco, é mais fácil você chutar em alguma coisa que você tem
pode ter certeza que está mais ou menos certo. E é isso, vou deixar aqui no chat também, depois, se vocês quiserem me contatar, precisar falar sobre alguma coisa, falar sobre o texto, quiser falar sobre faculdade, sobre serviço social, sobre faculdade no Rio. Como eu falei, eu sou tutora no Salvaguarda, então também falo um pouquinho dessa parte com as alunas que eu tenho. Então, qualquer coisa eu tô aqui, me contatem, vou deixar meu e-mail, meu celular, e meu WhatsApp também. Qualquer coisa, tô aqui, gente. E podem perguntar, se quiserem agora também abrir o microfone, falar qualquer coisa, perguntar. Estou aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu adorei o convite feito pela Débora. Fiquei muito, muito, muito feliz. Achei até que ia ser maior, mas deu tempo de fazer tudo certinho. Eu que agradeço pela sua participação e por explanar esse assunto que é atual e que é super necessário a gente falar, né? Quebrar esse Sim, tabu. tentei trazer de uma forma mais leve, mais dinâmica, né? Para não ficar também tão longo, porque é um assunto denso. Sim, Mas qualquer coisa também. Muito, muito, muito obrigada, gente, pela eu que atenção. agradeço. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma pergunta para a Letícia sobre o assunto, Pode fazer sem problema nenhum. Depois também, se precisarem, podem mandar por e-mail, qualquer coisa. E o Drive está aí disponível para todo mundo. já que ninguém tem uma pergunta, eu tenho uma. Qual medidas você acha que seria se caísse no Enem? Vamos supor se cai no Enem. E qual medida seria a curto prazo para a questão da pobreza menstrual ser resolvida no Brasil? A curto prazo. Eita, foi boa essa, deixa eu pensar um pouco. É, a curto prazo, eu acho que hoje a gente tem muitos canais, né? Tanto do SUS quanto de prefeituras, em YouTube, a gente tem canais de rede social, que pode ser abordado, sabe? A pobreza menstrual, além de ser a falta de recursos, também é a falta de conhecimento. A gente tem muitas meninas que não sabem o que é a menstruação, não sabem quais são as alternativas, não sabem o que fazer com a menstruação. Então, acredito que a curto prazo seria isso. E, prefeituras, até próprio governo, a parte do SUS, a gente tem secretaria de saúde em redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, que é um acesso grande para as pessoas. E além desse acesso nas redes sociais, a gente também tem que lembrar que tem muitas pessoas que não têm esse acesso à rede social, né? Não têm acesso à internet. Então, dá para promover debates aqui no Rio. Eu não sei se isso é em todo o estado, tá? É uma ignorância minha mesmo. Se todo o estado é UPA, aqui no Rio é UPA. Mas, assim, em unidades de saúde básica, serem promovidos realmente debates, entregarem cartilhas, cartelas, né, além de cartelas de anticoncepcional, que também é importante, que é outro debate, mas cartilhas sejam importantes para conhecimento sobre aquele assunto, as médicas das unidades de saúde básica estejam preparadas para abordar quando uma pessoa vive uma situação de pobreza menstrual que não tem acesso a absorvente, porque, infelizmente, hoje médicas não estão tão preparadas para isso, de lidar com uma pessoa que não tem acesso à água, não tem acesso ao banheiro, não tem acesso a um absorvente. Então, acho que essa preparação, esse debate, tanto em redes sociais quanto nas nossas unidades de saúde básica. E aí a gente sabe que, infelizmente, a distribuição gratuita de absorvente é uma coisa a longo prazo. E a gente ainda está debatendo e que pode um pouco demorar para se ter esse direito. Liza, será que na redação tem problema não falar meninas ou mulheres? Mas tentar por pessoas com útero e termos similares, redação sobre o sistema que tem uma gênero só. Cortou, Débora. Não, cortou, eu não te ouvi. Será? Tu leu a pergunta dela? Li a pergunta, só não te ouvi no final, desculpa. Quando eu fiz a redação sobre esse tema, tentei não pôr um gênero só. Eu acho que sim. Eu acho que é válido colocar pessoas com útero, né? Sim, isso. Até porque mostra que você está atento ao assunto, não é só meninas e mulheres que menstruam, a gente sabe. Tem homens, meninos, trans e indivíduos não binários. São pessoas que com útero
ou termos similares seria ótimo Certo, Gustavo, tá certo também. também. É você Ah, entender do assunto. Porque muitas pessoas colocam, tipo, meninas, mas não são só as meninas que menstruam ou fazem parte da pobreza menstrual. Eu acho que entrou alguém agora, acho que foi a Giovana. Não sei se Giovana estava no início, Giovana, mas a gente já fez o debate. Eu vou deixar aqui de novo no chat o link do Drive com tanto a apresentação quanto o Word, com tudo que eu falei, e as dicas para o Enem, e os meus contatos também. Se quiser depois entrar em contato comigo por e-mail, pelo WhatsApp, pode entrar. mais alguma dúvida, gente? Tudo certo, estão tranquilos. Mas que bom, sinal que a gente conseguiu debater as coisas com facilidade. É importante que esse acesso seja com facilidade para as pessoas. Não adianta a gente falar sobre um assunto e não ampliar ele para todo mundo. Então, que bom que o debate foi tranquilo. Mas, de qualquer maneira, gente, reforçando, podem me chamar depois no e-mail. Se surgir qualquer dúvida, se surgir, pode me chamar no WhatsApp. O WhatsApp eu demoro um tempinho a mais para responder, porque, como eu trabalho também com o WhatsApp nos estágios, fica muita mensagem. E aí acaba que as mensagens que ficam, que não são referentes a esses estágios, eu leio depois, leio de noite, leio no dia seguinte. Então, se conseguirem mandar por e-mail, é o que eu respondo um pouco mais rápido. Então, acho que é isso, né, gente? Quero agradecer mais uma vez a participação da Ana Luísa e a participação de todos vocês que durante esses dias estão se fazendo assiduamente presentes e interagindo, tirando dúvidas, porque esse é o intuito do aulão, ajudar vocês e espero que vocês tenham aprendido, né? E a gente entenda que a pobreza menstrual é um assunto que tem que ser debatido e a gente tem que quebrar esse estigma, esse tabu de não se pode falar, que não se pode Sim. debater. Espero que eu e a Ana Luísa, com certeza, tenha ajudado vocês. Sim. Alguém falou aqui? O Gustavo estava com vergonha de perguntar. Eu não tenho por que ter vergonha, gente. Eu Mas que perguntei bom que. porque geralmente as pessoas têm dificuldade de pensar na solução, né? Uhum. Uma solução. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um abraço Obrigada, gente. e Um até beijo. mais. Até a próxima, Ana Luísa. Mais tarde, né? Tem você, não tem, Débora? Mais tarde? Mais tarde, a nossa última aula sobre conclusão da redação Enem. Aí, Gustavo, você participa para saber mais. Gente, muito obrigada. Um ótimo dia para todo mundo. Até mais Bom tarde. dia a todos. Beijão, Ana Luísa.